Assim diz a palavra do Senhor, 2 de Crônicas 7:13. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Pois agora escolhi e consagrei esta casa, para que nela esteja o meu nome para sempre. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. E quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi, teu pai, fazendo conforme tudo o que te ordenei, guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças, então confirmarei o trono do teu reino, conforme o pacto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que governe em Israel. Mas se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que consagrei ao meu nome, lançá-la-ei da minha presença, e farei com que ela seja por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, se espantará qualquer que por ela passar e dirá: porque fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E lhe responderão: porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram, por isso trouxe sobre eles todo esse mal. Palavra do Senhor. Toma o seu assento. Quem tem seu bloco de nota para escrever, escreva. Quem tem o seu telemóvel para gravar, grave. E quem não tem nenhuma das coisas, espere a pregação no YouTube. Aleluia. Deus é bom. Toda hora. Nesse terceiro domingo do Espírito Santo, quero trazer uma palavra aos irmãos. Falamos um pouquinho a respeito do Espírito Santo nesses domingos que passaram, mas o Senhor tem nesses últimos dias tocado em meu coração para trazer uma palavra de Deus, não apenas à igreja, no sentido do corpo de Cristo, mas trazer uma palavra para a igreja, no sentido nação. Alguém está comigo? Alguém está comigo? E eu vou começar essa série de mensagens falando um pouquinho sobre a espiritualidade e a nação. Vamos falar sobre o bem-estar de uma nação segundo o ponto de vista de Deus. Vamos falar sobre os códigos de uma nação dentro da revelação da palavra de Deus. Alguém está comigo? Se você puder escrever aí no dia de hoje um subtema, seria os códigos de uma nação. Quero trazer uma palavra, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nós conhecemos muito essa história e tem sido um dos versículos mais citados em nossas orações, em momentos de pregação, em momentos de clamor ao Senhor e em momentos também de aflição, de clamor. E gostaria de trazer alguns dados importantes para todos. Para quem ama escrever a palavra, nós temos aprendido que quem não tem a cultura de anotar não será anotado, porque o conhecimento deve ser valorizado. Não é em vão que Deus mandou escrever, para que tenhamos sempre tempo para consultar e recebermos a edificação. Quero falar um pouquinho acerca dessa história. Nós conhecemos quem é o personagem desse capítulo. Sabemos que Salomão foi um dos reis mais poderosos de Israel, filho de Davi, rei Davi. Rei Davi foi uma referência quanto ao seu reinado, o homem que a Bíblia vai declarar que ele era o homem segundo o coração de Deus.
homem segundo o coração de Deus, não por ser ele a pessoa que mais agradava a Deus, mas porque Davi foi o primeiro rei a ser escolhido dentro e por iniciativa do próprio Deus. Tanto que o primeiro rei que nós sabemos que é Saul, a Bíblia vai declarar que ele foi escolhido por causa do clamor do povo. Então, o contraste que nós temos entre Saul e Davi não é a interpretação, a exegese que nós temos feito, que Davi era mais perfeito que Saul, que era o homem que agradava simplesmente o coração de Deus. Não é nesse sentido. É no sentido de Saul ser o rei que o povo escolheu e Deus simplesmente teve que chamá-lo para corresponder ao pedido do povo. E Davi foi o homem que Deus escolheu por iniciativa. Ele mesmo escolheu. Então, Davi é o homem de acordo à escolha do coração de Deus. É o homem que vai segundo o coração de Deus. E este Davi, ele gera um filho. Tinha vários filhos, mas dentre eles, Salomão, que é o homem que vai herdar o trono de Davi. A Bíblia vai declarar que Salomão, ele recebe do seu pai algumas instruções, porque na época Davi tinha o desejo, pelo amor ardente que ele tinha por Deus, Davi tinha o desejo de levantar e construir um templo de adoração ao Senhor que ele servia. Mas diz a palavra que Deus proíbe Davi de levantar o templo. E Deus vai dizer: tu não podes levantar para mim o templo porque as tuas mãos estão cheias de sangue. Mas o teu filho, Salomão, ele vai levantar para mim um templo de adoração. Diz a palavra que Davi ajuda na construção do templo, dando as instruções, a orientação e dando os recursos que Salomão precisaria para a construção do templo. A Bíblia declara que na altura que Salomão começa a construção do templo, a palavra declara que no encerramento, ao encerrar da construção, no final da construção e no dia da inauguração do templo de Deus, diz a palavra, enquanto eles oravam, a glória de Deus desceu sobre o templo. Os irmãos podem ler 2 Crônicas 7 a partir do primeiro versículo. Vão encontrar que a glória de Deus desce sobre a igreja, desce sobre o templo, desce sobre a casa, e a glória do Senhor encheu a casa toda, de tal maneira que ninguém conseguiu ficar de pé no dia que a glória de Deus desce sobre a igreja. Nem os que estavam dentro conseguiam sair e nem os que estavam fora conseguiam entrar, por causa da tamanha glória que havia se manifestado naquele dia. E diz a palavra que Deus começa a falar com Salomão. Deus não começa a falar com Salomão no versículo 13 nem o 14, mas se nós começarmos a ler a partir do primeiro versículo, os irmãos vão compreender. Assim que Salomão terminou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória de Yahweh, o Senhor, tomou toda a casa. E os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porquanto a glória de Yahweh havia enchido o templo. Diz a palavra que, quando os israelitas viram aquele fogo, aquela glória sobre o templo, eles ajoelharam, atônitos no pavimento do lado de fora, com o rosto em direção ao chão. Eles adoraram e renderam graças ao Senhor com grande alegria. E eles clamaram: pois Ele é bom e eterno. Pois Ele é bom e eterno é o seu amor e a sua misericórdia. E em seguida, o rei e todo o povo passaram a oferecer sacrifícios diante de Yahweh, o Senhor. O rei Salomão ofereceu sacrifício 22.000 bois. Vê o nível do entendimento que Salomão tinha sobre ofertar ao Senhor. Ofereceu 22.000 bois
120 ovelhas. Assim o rei e todo o seu povo formalizaram a dedicação do templo do Senhor. Diz a palavra, e os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, celebravam e serviam a Yahweh com instrumentos musicais, que Davi fabricara para justamente acompanhar os cânticos em louvor e adoração ao Senhor. E entoavam, porque o seu amor e benignidade dura para sempre. No outro lado de frente, para os levitas, os sacerdotes tocavam suas trombetas. Todo Israel acompanhava jubiloso e em pé. Salomão consagrou também a parte central do pátio, que estava diante da casa do Senhor, porque foi lá que ele ofereceu os holocaustos e as gorduras dos sacrifícios de paz e comunhão. Pois o altar de bronze que Salomão fizera não podia comportar todo o volume de sacrifícios, ofertas de cereais e as porções de gordura. Assim, durante 7 dias, Salomão, com todo o povo de Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, pessoas vindas desde Lebo, Hamat, a entrada de Hamat, ao norte até a torrente do Egito, o conhecido ribeiro egípcio no extremo sul. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene, porquanto haviam celebrado a dedicação do altar durante 7 dias, e a festa se prolongou por mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei dispensou o povo para suas casas, e todos se foram jubilosos e de coração renovado e alegre por tudo quanto o Senhor havia proporcionado a Davi, Salomão e a todo Israel, seu povo. Aqui começa a nossa pregação. Assim, Salomão terminou a casa do Senhor e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia projetado fazer no templo do Senhor, bem como em seu próprio palácio. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe disse: eis que ouvi a oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Note, irmãos, esse detalhe. O templo já tinha sido levantado para ser um lugar de adoração e sacrifício ao Senhor. Mas Deus só confirma que aquela casa seria uma casa de sacrifício em uma confirmação em sonho. Salomão primeiro escolhe e levanta para ser o lugar de adoração. Mas depois, o próprio Deus também aparece em sonho para dizer: eu escolhi para ser uma casa de sacrifício. Quer dizer que Salomão levanta o templo para o Senhor. Mas não quer dizer que Deus tinha provado que aquela seria a sua casa de oração. O próprio Deus ainda disse novamente em sonho e diz: eu escolhi esse lugar. Aleluia. Eu escolhi esse lugar. E Deus continua a falar com Salomão dizendo: se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, e ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre o meu próprio povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diga comigo, se humilhar, orar e buscar a minha face. Há um versículo que a líder leu aqui muito importante. É um ponto de abertura para compreendermos qual é a visão de Deus para uma nação.
Quanto a ti, se caminhares diante de mim, como fez Davi teu pai, se agires conforme tudo quanto ele te ordenou, e se obedeceres os meus mandamentos e as minhas normas, então consolidarei teu trono real, do mesmo modo como me comprometi com teu pai Davi. Quando afirmei, jamais te faltará descendência, um filho teu que governe Israel. Entretanto, se vos desviardes e abandonardes os meus estatutos e as minhas orientações que vos entreguei, e passardes a reverenciar e cultuar outros deuses para os adorardes, então vos expulsarei da minha terra. Diga comigo, da minha terra. O primeiro ponto para a gente começar a entender a nação no ponto de vista de Deus. Deus está a dizer para Salomão, Salomão é o rei. Estavam em um reino. Em alguns países seria o presidente, se fosse o caso de algumas repúblicas. Deus diz ao rei: se vocês desobedecerem os meus estatutos, não obedecerem a minha palavra, as minhas ordens, eu vos expulsarei da minha terra. Da minha terra. A ideia que Deus queria passar para Salomão, e a ideia que Ele quer passar para nós, é algo importante que toda nação precisa entender, desde os cidadãos até aos governantes. Deus na Bíblia Sagrada sempre declarou que a terra Ele fez para os filhos dos homens, mas Ele aqui está a dizer: a terra, apesar de eu ter colocado o comando sobre os homens, a terra ainda é minha. O primeiro entendimento para compreendermos o que quero aqui pregar não é política. Vou falar sobre Deus. O primeiro entendimento para uma nação viver bem com Deus é partir deste princípio sobre quem é o dono da terra. E Deus está a falar com o rei, não está a falar com o cidadão, está a falar com o rei. Está a dizer: o dia que vocês se desviarem do meu caminho, eu vos expulsarei da minha terra. A mesma coisa acontece quando Deus coloca Adão no jardim. Até o dia que Adão decidiu desobedecer a Deus, Deus lhe expulsou da terra dele. A primeira coisa que eu devo entender, como filho de Deus, e eu sei que estou a pregar para pessoas que trabalham em várias esferas sociais, que estão aqui, que são uma influência não só espiritual, mas são uma influência também social. É importante termos esse entendimento. Todas as nações pertencem ao Senhor. Toda a terra pertence ao Senhor. E o dia que perdermos este entendimento que Deus é o dono da terra, essa nação pode começar a viver problemas incontroláveis. Deus fala para Salomão: eu te expulsarei da minha terra. A terra é do Senhor. Todas as nações pertencem ao Senhor. Nesse momento, falando para mais de 200 nações nessa terra, mais de 7 bilhões de habitantes que existem nessa terra, Deus ainda está a dizer: todas as nações pertencem a mim. Algumas vezes, para compreendermos e termos sucesso no futuro de alguma coisa, precisamos entender o passado dela e a sua origem. A Bíblia diz que Deus aparece para um homem chamado Noé e vai dizer: Noé, a terra que você está a viver é uma terra corrompida, que não me obedece, que desobedece a minha palavra, que não anda nos meus caminhos. E diz a palavra que Deus então tem um programa para a destruição da terra, mas Ele conserva a família de Noé. E ao conservar a família de Noé, diz a palavra que Noé entra para a arca com a sua família, e a sua família ficou salva do dilúvio. A partir do momento que Noé sai da arca com os seus filhos,
é de onde nós temos, tanto biblicamente como historicamente, a origem de todas as nações. É a partir dos filhos de Noé que começam a se espalhar e as nações começam a aparecer. Então, olhando para Noé, nós conseguimos perceber que as nações, elas estão a nascer de uma paternidade de um homem que tinha aliança com Deus. Deus sempre convocou um homem na terra que fez uma aliança com ele para governar e manifestar o seu propósito na terra. Qual é a intenção da criação do homem na terra, pastor? A intenção e o desígnio da criação do homem na terra é para que o homem estabeleça o reino de Deus aqui na terra. Deus sempre quis que a terra fosse um espelho do céu. Isso é que ele cria o homem e coloca no jardim para que o homem governasse a terra, baseando nas culturas que o homem receberia dele. Não era suposto a terra ser oposta ao céu. Por isso é que o primeiro governador da terra foi um filho de Deus. O segundo governador foi um filho de Deus. De forma espiritual, o segundo homem que Deus levanta como pai das nações, Noé, é um homem que tinha altares na terra que se comunicava com Deus. Porque não se pode governar uma terra de Deus sem Deus. O que as nações precisam entender é que a terra é de Deus, e Deus esquadrinhou a terra consoante a sua sabedoria. A Bíblia diz que Deus, pela sua sabedoria, criou o mundo e com seu entendimento organizou. Todas as coisas na terra cooperam para Deus. E o primeiro entendimento que toda nação precisa saber é que todas as nações, elas pertencem ao Senhor. A terra pertence ao Senhor. Deus sempre esteve atrás de homens que conseguiram entender a sua vontade para governar a terra. Vai olhando na Bíblia Sagrada a partir de Adão até o tempo dos patriarcas, os profetas, os reis, os homens que governavam a terra. Eles tinham aliança com Deus. E Deus havia feito uma aliança com quem? Com o povo de Israel. Um povo que ele selecionou, que ele escolheu para representar a sua cultura aqui na terra. Deus nunca foi o criador de uma república. O que Deus estabeleceu na terra é um reino. A cultura de Deus para a terra é uma cultura real. Deus levantou reis, Deus levantou profetas, Deus levantou sacerdotes. E não é em vão que a nossa nação tem origem real. Porque antes de sermos uma república, nós fomos um reino. Os reinos se parecem mais com Deus do que as repúblicas. Por isso é que se você quer entender o reino de Deus, tem que entender o reino aqui na terra. Quem está comigo? A partir desse momento, desse ponto, você vai começar a compreender por que muitas nações não prosperam. Porque muitas nações perderam o entendimento que toda a terra pertence ao Senhor. Todas as nações pertencem ao Senhor. ...250 países... quase 8 bilhões de habitantes, mais de 6.500 idiomas na terra, tudo isso pertence ao Senhor. Deus tem o controle de tudo. E a nação que não consegue compreender
que não se pode fazer uma nação abençoada sem aliança com Deus. É uma nação amaldiçoada. Quem está comigo? Gênesis capítulo 10, para quem está a acompanhar, é daqui onde nós vamos encontrar a origem de todas as nações que existem hoje. No início não existiam 250 nações. Se formos contar em questões de descendência, existiam apenas 3 nações que saíram de Noé. Quem foram os filhos de Noé, irmãos? Sem, Cã e Jafé. Todas as nações vieram desses 3 filhos de Noé. Tudo que você conhece hoje como nação nasceram desses 3 filhos de Noé. Por favor, ajudem com a organização. Aleluia. O primeiro entendimento que uma nação precisa ter, dos cidadãos aos governantes, é entender que todas as nações, elas pertencem a quem? A Deus. E um dos grandes erros que muitas nações cometem é tentar governar algo de Deus sem Deus. Tudo que veio de Deus só funciona se Deus estiver envolvido. Se você tentar levar um fardo, um cargo, que foi Deus que te deu e Deus não está lá, isso pode te matar. Vai te frustrar. Primeiro, por quê, pastor? Porque, diga comigo, Deus é espírito. Antes do homem ser carnal, o homem também é o quê? Espírito. Toda nação precisa entender a espiritualidade em 2 dimensões. Deus é espírito e as criaturas que Ele formou são espíritos. Os primeiros inimigos de uma nação não são os homens que se levantam contra ela. Os primeiros inimigos de uma nação são os anjos caídos, que a Bíblia vai dizer de principados, potestades, dominadores do mal, espíritos que operam nos ares. Por isso é que no Antigo Testamento os irmãos vão perceber que geralmente sempre que Deus levantasse um rei, esse rei tinha sempre aliança com algum profeta. E muitos deles foram levantados pelos profetas. Até mesmo alguns reis pagãos, eles entendiam o código da espiritualidade para o sucesso de uma nação. Quem está a me acompanhar? Você vai ler a Bíblia e vai compreender que até o rei Faraó não tinha apenas conselheiros que lhe passavam o conhecimento, a sabedoria humana. Tinha um grupo de adivinhas, feiticeiros que andavam com eles. Para quê? Era para trazer os códigos e as soluções espirituais dentro do reino dele. Quem está comigo? Porque nenhum reino vive só com recursos naturais. É importante ter recursos espirituais. Tem situações que vão se levantar em uma nação que só a inteligência não será suficiente. Só estratégia humana não será suficiente. E esse é um dos grandes problemas das nossas nações hoje. Desprezam a espiritualidade de uma nação. Desde os tempos remotos, todo grande governo, todo grande reino
sempre teve um departamento da espiritualidade. Sempre. Sabe quem salvou a crise do Egito? No tempo de José. José era um homem que carregava o espírito de revelação. A nação que não entende o poder e a vantagem de ter Deus no seu governo saberá se defender a nível humano, mas espiritualmente pode ser derrotado. Toda nação precisa ter um departamento espiritual, aonde você vai ter homens que conseguem ouvir o que o céu está a falar para a nação, aonde você vai ouvir conselhos inspirados pelo divino, aonde você vai ter homens que trabalham no departamento das informações divinas, que conseguem prever o que vai acontecer com a nossa nação. O rei Faraó sonhou, mas não entendeu a interpretação do sonho. Pastor, já tinha lá adivinha, adivinhas não entenderam. Tinha lá feiticeiro não conseguiram descodificar. Tem códigos que só quem está aliançado com Deus numa nação consegue decifrar. Nada contra outras espiritualidades, mas é importante uma nação ter gente dentro dela que conseguem ouvir o que Deus está a falar para o seu país. Foi José quem interpreta, está a vir uma crise. E por meio da interpretação de José, a única nação que não sofreu as consequências da crise foi a nação onde tinha um profeta para interpretar o sonho. Ouçam, tinham lá governantes, tinham lá políticos, tinham lá feiticeiros, mas quem trouxe a solução para os 7 anos de crise foi um profeta. É importante toda nação valorizar os agentes proféticos que Deus colocou nessa nação. Lembra quando aquele rei pegou no copo da igreja e começou a beber vinho? Apareceu um dedo na festa e começou a escrever Mene, Mene, Tekel, Farzim. O reinado daquele homem terminou mal, tinha começado. Tem gente que começou a governar mal, começou, já terminou. Pastor, mas está na cadeira, está a fazer tempo. Deus disse: pesado foste achado na balança. Governantes e homens e entidades que não respeitam a Deus têm tempo contado para reinar. Esse mesmo rei chamou quem? Chamou os adivinhos de novo. Chamou os feiticeiros. Não conseguiram interpretar. Quando o código é de Deus, só os que são de Deus conseguem decifrar. Daniel chegou my God, deixa eu falar para alguém. Até que uma mulher, já vou chegar no ponto das mulheres. Até que uma mulher no governo disse: tem um homem do governo do teu pai. Tem gente que não se pode abandonar. Quando se muda um governo, não se muda todos os governantes. Tem homens que dominam o ambiente espiritual em certos sistemas.
Uma mulher disse: tem um homem do governo do teu pai, que na altura que o teu pai teve problema, foi ele quem interpretou. Disse: manda chamar Daniel. E Daniel estava onde? Daniel estava a orar. Verdadeiros governantes vão começar a abrir. Temos que orar para abrir a visão. Tem que ter homens, departamentos proféticos, aonde tem homens que o trabalho deles é orar pela nação. Começar a explicar, tem que fazer parte das sentadas, começar a explicar o que Deus te mostrou que vai acontecer daqui a 5 anos com essa nação. Verdadeiros profetas não profetizam o nome só de pessoa, conseguem ver o futuro da nação.